Você já conquistou algo que sempre quis na vida, mas aí logo depois sentiu uma sensação de vazio? Uma meta que você bateu, um campeonato que você ganhou, medalhas, um elogio que você recebeu, e ainda assim parece que ficou faltando alguma coisa, ou que ainda falta alguma coisa? Como se a vida tivesse dado certo por fora, mas por dentro você não se sente realizado? Será que o problema aí é a gente não ter alcançado verdadeiramente o sucesso? Ou a gente está procurando ele no lugar errado? A gente aprende desde cedo que a gente precisa vencer, ser o melhor, a gente tem que chegar lá. Mas e se lá não for realmente o ponto principal, o lugar mais importante? O filme Poder Além da Vida conta a história de um ginasta que tinha tudo para ser feliz, mas ele não era e não entendia o porquê. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou o Damião e esse pode ser o seu primeiro passo em direção à sua melhor versão. E hoje quero falar com vocês sobre propósito, sobre sucesso e a diferença da gente viver para chegar lá e viver de verdade. E para falar sobre isso, a gente vai falar sobre o filme Poder Além da Vida. Dan Millman era o tipo de pessoa que todo mundo invejava. Ele era um atleta talentoso da ginástica olímpica, uma grande promessa, talentoso, vida social superativa, tirava excelentes notas na escola, tinha reconhecimento, mas mesmo assim, alguma coisa o incomodava. Uma sensação de que mesmo fazendo tudo aquilo, tudo que era esperado dele, alguma coisa essencial ali ainda não estava certo. Não era falta de disciplina, não era questão de talento. E aí, uma certa madrugada, ele acorda no meio da noite e decide sair correndo. Porque as pessoas fazem isso nos filmes, né? Enfim, nessa corrida, ele chegou num posto de conveniência e lá ele encontrou uma pessoa diferente lá. Um senhor, aparentemente normal, só que na interação lá com ele começou a fazer umas perguntas que acabavam deixando o Dan meio desconcertado, sem resposta para aquilo, e incomodado com aquela situação. E por causa desse jeitão de fazer as perguntas, o Dan acabou apelidando ele de Sócrates. E aí começa no filme uma coisa muito além desse simples encontro deles lá na hora. Ele começa um processo. O Sócrates não dava respostas. Ele fazia perguntas. Perguntas desconfortáveis. Perguntas que desmontavam todas as certezas do Dan. E faziam ele refletir sobre o que ele realmente pensava. E começando a refletir sobre coisas que ele não gostaria de enxergar. Para onde você está correndo? O que você realmente quer? Quem é você sem as suas medalhas? E é aqui que o filme começa a se transformar numa grande lição de como você encarar a vida e os seus desafios. E a gente começa a ver que o desenvolvimento não acontece quando alguém diz o que você tem que fazer, mas quando alguém ajuda a você a enxergar coisas que você não via antes, a enxergar por um novo ponto de vista, é ampliar a sua consciência. Quando você amplia a sua consciência, você também amplia as suas escolhas. E fazendo melhores escolhas, o resultado vem. E aí as coisas se transformam. O Dan queria ser campeão, mas ele não sabia quem ele era sem esse título. Ele estava preso num programa emocional muito comum. Eu só serei suficiente quando eu conquistar. Só que cada conquista dele gerava mais ansiedade, mais pressão, mais necessidade de provar alguma coisa. E isso, na inteligência emocional, é conhecido como alto valor condicionado ao resultado. E aí no filme, então, acontece uma coisa inesperada. O Dan sofre um grave acidente
E aí ele vê toda a trajetória dele, o sucesso, os títulos, a carreira, tudo indo por água abaixo. E a vida fez com ele uma coisa que ela costuma fazer com certa frequência por aí, que é interromper de uma forma inesperada, interromper o que está indo no automático. E aí, quando a perspectiva que você tem de um determinado resultado desaparece, quem você se torna? Quando a sua identidade, o que você é, depende de um determinado sucesso, o que acontece quando você perde aquilo? O acidente que o Dan sofreu não foi apenas um acidente físico, foi emocional. Ele entrou numa crise existencial e foi o momento que ele precisou confrontar a si mesmo. E você? Quantas vezes na sua vida você já não teve que mudar de direção, repensar os seus planos porque uma coisa aconteceu, uma mudança drástica que você não esperava? E aí a gente tem que perceber que muitas vezes o que deixa a gente paralisado não foi o fato em si, mas a interpretação que a gente faz dele, o significado que a gente dá para aquele fato. O Dan poderia ter interpretado esse acidente como o fim, mas graças à ajuda lá do Sócrates, do coach dele, que no filme não é chamado disso, mas a gente sabe que é, quando esse coach começa a questionar ele sobre as escolhas da vida dele. Ele percebe no acidente, na condição dele atual, um convite a ele sair do automático, um convite para ele pensar mais no presente. Porque o cérebro, acostumado com padrões, ele está sempre buscando uma coisa nova. Ele está sempre buscando o próximo objetivo, o próximo reconhecimento, a próxima conquista. E ele dificilmente para pensar no que está acontecendo agora no momento. E é justamente no agora que a vida acontece. Não é na medalha, não é na aprovação, nos aplausos, é no treino, é na respiração, é no próximo passo que você vai dar, é em cada movimento que você faz com consciência do que você está fazendo, do estado presente. E isso é tão falado, né, na yoga, nas meditações, de você buscar esse estado presente. É isso. É você sentir o que você está fazendo quando você está fazendo. Se você está comendo, saboreie a comida. Se você está andando, perceba o que está acontecendo à volta. Se você está trabalhando, foca no seu trabalho, pensa no que você está fazendo no trabalho. Se você está conversando com alguém, olha no olho, perceba as reações da pessoa. Viva o presente. Esteja presente. Uma das frases que mais me marcaram no filme é quando Sócrates fala que a felicidade está na jornada e não no destino. Só que muitas vezes a gente acaba vivendo o presente como se ele fosse só um corredor para você chegar ali no final, no futuro. E você só passa aqui, não vive. A gente está sempre fazendo hoje, pensando no amanhã, pensando em resultados. E a gente acaba sacrificando os momentos do agora por um futuro que às vezes um resultado que passou, já era. Agora eu não quero dizer que o resultado não tenha o seu valor, mas ele é uma consequência do presente, do que você faz agora. E quando você vive só esperando o futuro, você acaba transformando o presente como um obstáculo, uma coisa que você tem que transpor para poder chegar lá. E o filme mostra bem isso, que tudo está em movimento. Ele fala inclusive isso, né? Tem sempre alguma coisa acontecendo. Tudo está em movimento, tudo está em constante mudança. A mudança é inevitável. E a vida acontece no agora. E aí, no filme, o Dan percebe que a grande força dele não está no físico, e sim na presença,
na capacidade dele estar inteiramente naquilo que ele está fazendo, sem ansiedade, sem comparação, sem necessidade de provar algo o tempo todo. E o Dan termina o filme completamente diferente, aqui dando um pouquinho de spoiler, mas ele termina recuperado fisicamente, mas principalmente emocionalmente transformado. Ele continua treinando, competindo, buscando sempre a excelência, mas agora sem a mesma cobrança, percebendo mais o que está acontecendo, sentindo cada parte do processo. E aí ele deixa de ser um jovem ansioso por aprovação e se torna um verdadeiro guerreiro pacífico, que é como é chamado o filme em inglês, The Peaceful Warrior. E aí aqui a gente vale lembrar também um conceito essencial da inteligência emocional, que é você separar a sua identidade daquilo que você faz. Quando você confunde a sua identidade com performance, qualquer abalo na sua carreira acaba virando uma grande crise existencial. E aí eu deixo a pergunta: você consegue dizer quem você é sem mencionar o que você faz, com o que você trabalha? Quando você entende que sua essência não depende do resultado, você trabalha com mais leveza, você atua com mais leveza em todas as áreas da sua vida, não só no trabalho. E aí você vive também a vida com mais propósito. Talvez o seu acidente não tenha sido físico como no filme. Pode ter sido uma demissão, um término, uma frustração, um sonho que não aconteceu. E talvez aquilo que parecia o fim foi apenas uma interrupção necessária para você sair do automático. E eu sei porque isso já aconteceu comigo. A mudança é inevitável. Seu corpo muda, os seus sonhos mudam, as circunstâncias mudam. Mas tem uma coisa que você pode manter estável, que é a sua consciência sobre o momento presente. Talvez seja isso que esteja faltando na sua vida. Essa percepção do presente, do aqui, do agora, do que você está fazendo nesse momento, não fazendo, pensando em outra coisa, no que você vai fazer amanhã, ou daqui 6 meses, ou no que você fez ontem. É vivendo, sentindo, experienciando o agora. Porque no final das contas, o amanhã vai depender das escolhas que você fizer hoje. E quando a gente faz boas escolhas, o resultado inevitavelmente vem. Vamos agora ao nosso momento reflexão. Você está vivendo a sua vida ou só esperando o próximo resultado? Se hoje tudo aquilo que define a sua identidade sumisse, quem você seria? E o que mudaria se você começasse a valorizar mais o processo ao invés do ponto de chegada? Pensa, respira, analisa com calma. O filme nos mostra que o verdadeiro poder além da vida não está em querer controlar o futuro, mas sim em dominar você mesmo, se entender no presente. Não é simplesmente sobre ganhar medalhas, mas é em viver o processo, um passo de cada vez. Não é sobre você ser o melhor do mundo, mas é sobre você estar inteiramente entregue àquilo que você faz, àquilo que você está fazendo. Quando você começa a valorizar a jornada, o resultado final deixa de ser um grande peso e passa a ser consequência. E você está pronto para dar o seu primeiro passo nessa nova jornada? Bora? Até mais.